Deus abençoe, irmãos. Vamos ler aqui o versículo mais conhecido, que temos que comentar mais um pouco. Apocalipse 10, 7. Pode sentar, vocês. Pode sentar. Grande Criador, nós dependemos de Ti para mais esta mensagem, que seja um esclarecimento para todo o povo que tem ouvido Sua palavra. Não deixa que as pessoas tropecem. Tu és o Deus poderoso que esclarece as pessoas para não perder tempo, sabendo que estamos vivendo os últimos momentos da igreja na face da terra e dependemos de Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vou falar sobre o final da mensagem do sétimo anjo. Apocalipse 10, 7 é um versículo que a gente tem citado já por muitos anos, quase 50 anos, falando sobre esta manifestação e esta mensagem, que para nós que vivemos nesses últimos dias é a última mensagem, é o final. O que nós estamos fazendo é simplesmente dando uma demonstração do que foi a terceira etapa no ministério de irmão Brana, que ele pregou e não podia dizer a ninguém. Mas vamos ver aqui o ministério dele mais um pouco. Está aqui na mensagem o sétimo selo, 304, apenas mostra que isto vem de Deus. Pois veja, isto se encaixa exatamente nas promessas de Deus do final da mensagem. Note agora, para a mensagem do fim do tempo. Este selo. Então você vê, tem a mensagem do fim do tempo, tem o selo do fim do tempo. E a mensagem do fim do tempo é exatamente do sétimo anjo. O selo do fim do tempo é o sétimo selo. Afinal de contas, ele tem revelado todos os 6 selos, mas ele não diz nada a respeito do sétimo selo. E o selo do fim do tempo, o sétimo selo, é o selo do fim do tempo. Quando isto começa, será absolutamente um segredo total, de acordo com a Bíblia. Então, essas coisas nós já temos visto, que a mensagem do profeta tem sido um segredo desde quando ele pregou. A terceira etapa é um segredo desde quando ele pregou. A vida toda nós temos ouvido pessoas que vem dos Estados Unidos, mesmo no Brasil, falando do que irmão Brana fez. E tudo o que irmão Brana fez, eles contam, é da primeira e segunda etapa. Mas a mensagem do tempo do fim, este selo, que é o sétimo selo, que é o selo do tempo do fim, eles nunca dizem nada. E nós, depois que tivemos esta luz, estamos apenas esclarecendo que aquilo não é mistério mais. O ministério do sétimo anjo não é mistério mais. O mistério do sétimo selo não é mistério mais. Isso quer dizer, não está encoberto. Estava encoberto antes da manifestação, antes do cumprimento. Mas depois que tudo foi cumprido,
então temos que saber que não é um mistério mais, é uma revelação. Ele continua dizendo aqui, ó, e o selo do tempo, do fim do tempo, quando isto começa absolutamente um segredo total. De acordo com a Bíblia, antes de saber aquilo. E recorde, Apocalipse 10, de 1 a 7, no final da mensagem do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Então não é questão de nós hoje estarmos conhecendo os mistérios. Esses mistérios eram para ser conhecidos no final da mensagem do sétimo anjo. E o final da mensagem do sétimo anjo era quando ele estava na terra pregando. Isso é o final da mensagem de cada anjo. O final da mensagem de Lutero, quando Lutero estava pregando. Então, é o final da mensagem dele. Ele não tinha que entregar outra coisa melhor depois que ele foi. Era aquilo. Então, Wesley também, os pentecostais também, já viveram o seu tempo e entregaram a mensagem. Agora, o William Branham veio, o sétimo anjo, e é claro que ele já disse para nós, no final da mensagem do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Eu não posso dizer que o novo nome está sendo conhecido agora, porque foi conhecido lá, mas eles não o conheceram. Foi dado a conhecer nos Estados Unidos, mas eles não o conheceram. Isto é para ser dado na voz do sétimo anjo, certo? Pois nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a trombeta, quando ele pregar, quando ele transmitir sua mensagem. Então, os mistérios de Deus seriam conhecidos. Já sendo conhecidos, não são mais segredo, não são mais mistérios, são revelação. Aquilo foi revelado para o povo. Vou repetir para poder terminar o parágrafo. No final da mensagem do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Estamos no tempo do fim, ou no fim do tempo, na abertura do sétimo selo. Então nós não estamos na abertura do sétimo selo hoje, é no tempo do irmão Branham. Todo o mistério seria revelado nos dias da voz do sétimo anjo. Então foi revelado, novo nome. O que nós pregamos agora é uma repetição. Profetize outra vez. Porque foi profetizado e eles não entenderam. Não tomaram conhecimento daquilo, cegado pelas suas próprias consciências, pelas suas próprias revelações. E a pessoa tem uma revelação própria, ela acha que aquilo é de Deus e você não pode mudar elas. Você sabe que os pentecostais acham que o que eles têm de batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aquilo é Deus que deu para eles. E que eles estão seguindo uma revelação. E não é. Eles não têm a revelação do que é Pai, Filho e Espírito Santo. Assim, nós dentro da mensagem, sem a mensagem do irmão Branham, sem a revelação, a abertura desta mensagem. E para começar, mesmo ele dizendo aqui, eu vou repetir esse pedacinho, que ele fala, e ele tem revelado todos os 6 selos. Ele não podia falar os 7 selos. Ali estava o 7º selo, ele estava nos dias da pregação do 7º selo. Então ele sabia, mas não podia falar para as pessoas. Ele tem revelado. O 7º selo não é questão de livro. A revelação do 7º selo é a pessoa, é o ministério. Porque você não pode afastar a pessoa do ministério, nem o ministério da pessoa. O irmão Branham diz que a mensagem e o mensageiro são um. Então aqui está. Mas sendo ele
o mistério do dia. Aquele dia e hora ninguém sabe. Qual que é o dia e hora? O dia do sétimo selo. Ninguém sabe. Então ele foi proibido de falar essas coisas. Talvez se eu lembrar amanhã direi sobre isso. Ele foi proibido de falar sobre esta revelação. Mas ele diz, ele nos tem revelado os 6 selos. Mas ele não diz nada a respeito do sétimo, que é o selo do fim do tempo, quando começa absolutamente um segredo total. Quer dizer, se é segredo total, as pessoas não conhecem. Quando aquilo está no ministério, começando, eles não podem entender, porque é um segredo total. Mas aquilo está de acordo com a Bíblia, Apocalipse 10, de 1 a 7, nos dias da voz do sétimo anjo. Mas aqui no final da mensagem do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. No final da mensagem, não na primeira etapa, não na segunda etapa, no final da mensagem. O final da mensagem, você vai contar de 63 a 65. Esse foi o final da mensagem do irmão Brana. No final da mensagem, então você ajunta selos e ajunta as mensagens posteriores. Não que as anteriores não tenham valor, tem muito valor nutritivo, abençoado, as mensagens antes dos selos. Mas as mensagens de revelação dos selos, que você vai ter que notar do sétimo anjo, aquela mensagem, é exatamente dos selos para frente. Ele revelou tudo que estava escondido durante 7 eras da igreja. E logo ele volta lá no tempo da semente da serpente. Falou sobre isso também. Devo falar com vocês. Então, ele diz, estamos no fim do tempo. Eu digo também, irmãos, estamos no fim do tempo. Só que o fim do tempo, que o irmão Brana estava, era o fim do tempo também de sua mensagem. Era o fim do tempo do sétimo selo que ele estava pregando. Se não tivesse uma profecia posterior em Apocalipse para poder profetizar outra vez, se o irmão Brana profetizasse ele mesmo outra vez, ficaríamos conhecendo. Saberíamos o novo nome. Ele teria que dizer que o novo nome era Brana. Ele teria que pregar isso, claro, para nós, na profecia, outra vez. Mas ele não pôde profetizar outra vez. Mas ele foi levando cada um de nós mais próximo daquilo, porque se não tivéssemos esse aparato do profeta, eu também não pregaria. Eu só prego que Brana é perfeito, porque Brana diz que é perfeito. Perfeição. Certo? É por isso que prego. Eu só prego que Brana não é uma denominação, é uma família, porque foi Brana que disse. Certo? Foi Brana que disse que Brana não é uma denominação, é uma família. E nela você não entra, você nasce. Certo? Então foi tudo irmão Brana que explicou, que ensinou para nós. A semente não herdará com a palha, parágrafo 19. Por mais que as pessoas dizem, mas toda a família no céu e na terra se chama Jesus. Está certo, a Bíblia diz que é. Que a família no céu e na terra se chama Jesus, porque ainda está dentro das eras. Se você soubesse do acontecimento do Apocalipse, o Apocalipse seria uma revelação dada depois que as eras tivessem terminado. Ninguém podia saber disso antes, senão Deus tinha revelado para Lutero, para Wesley, para os pentecostais. Mas não revelou. Mas como Deus tem que cumprir com a sua própria palavra, ele veio e revelou no fim do tempo da mensagem do profeta. Aí diz, estamos no fim do tempo, na abertura do sétimo selo. Então não adianta nós procurarmos, até no sétimo selo, o irmão Brana falou que o sétimo selo foi revelado, porque ele não podia falar, nem no sétimo selo. Por isso ele disse, vigie bem o sétimo, é o selo de sua vinda.
Mas ele não podia dizer também que aquele é o selo do rapto. Ele diz, é o selo de sua vinda. Quando aquilo começa a acontecer secretamente, vigie bem o sétimo. Agora, se você quiser vigiar o sétimo, você tem que olhar para trás. Já não está para frente. O sétimo não está para frente mais. O sétimo está para trás. Nós estamos aqui agora terminando o nosso trabalho, repetindo o que o sétimo pregou, para que as duas testemunhas possam ter lugar depois de nós. Enquanto esta igreja esposa não for raptada, os judeus não podem ter as duas testemunhas pregando literalmente para eles, certo? Para eles ter as duas testemunhas, Deus tem que terminar conosco aqui, com os gentios, arrebatar esta igreja gentia, que começa do Pentecostes até aqui. Esta é a esposa. A esposa não é só um pouquinho desta última era. Não, reúne gente de todas as 7 eras da igreja. Mas nós estamos no final, que esta noiva, no final do tempo, ela é que sabe de todos os mistérios revelados, porque as outras que formam parte desta esposa, elas não puderam ter a revelação. Elas só tiveram seus mensageiros pregando sem saber o que era. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele toca a sua trombeta, agora a trombeta do sétimo anjo é a trombeta do sétimo selo. A trombeta do sétimo anjo é a última trombeta. Não tem mais trombeta. Então, se nós queremos alguma coisa, tocar alguma mensagem, mostrar alguma mensagem, temos que estar falando o que o irmão Brana falou dentro destas mensagens, que são a revelação dos 7 selos. E tudo aquele mistério estava tudo dentro do 7º selo, tudo dentro de um homem. Todos os mistérios das eras estavam dentro de um homem. Todos os mistérios do Velho Testamento, até mesmo a gente tem aprendido isto, estava dentro de Cristo, o vaso de barro, que foi falado por Jeremias. E aí está, todos os mistérios estavam em Cristo. As pessoas não viam. E Jesus dizia, eu e meu Pai somos um. E o irmão Brana não falava, eu e meu Pai somos um. Mas Jesus Cristo dizia, eu e meu Pai somos um. E os judeus, sabendo de que aquele ministério era verídico, mas eles, na sua crença anterior, olhando para Moisés, eles viam uma contradição com o ministério de Jesus. Assim é o povo de hoje. Eles olham para o ministério de William Branham, e daqui eles olham para o ministério das eras de Jesus e acham uma contradição. Por quê? Porque o Cordeiro estava no trono. Mas quando vem o cumprimento de Apocalipse, o Cordeiro não pode estar no trono. Que é a revelação daquilo ali. Quando aquilo abre, é revelado, o Cordeiro não pode estar no trono, porque ele saiu do trono para revelar. Assim como Deus estava em seu trono, esse é Espírito, naquele tempo era a teofania, ele pega e desce dos céus, do seu trono, e se materializa em Jesus, no ventre de uma mulher, em Jesus. Era Deus descendo e se materializando. E as pessoas não tomaram conhecimento. Durante o período de 7 eras da igreja, nós temos a mesma coisa. Tudo que veio acontecendo, volta lá atrás, tudo que aconteceu no Velho Testamento era a sombra do Novo. O Novo é real. Você olha no Velho Testamento, você ouve falar do Messias, você ouve falar do Deus forte, do Pai eterno, você ouve falar, uma virgem concebeu, mas aquilo tudo era sombra. Aqui a imagem é Cristo, é Jesus. Então você ouve falar das 7 eras da igreja, tudo aquilo eram sombras. Quando o 7º anjo estivesse na terra pregando, então aqueles
mistérios se tornariam revelados. Todos aqueles mistérios seriam revelados. E é o que aconteceu neste tempo do ministério do irmão Branham. O 319 do sétimo selo. E observe a coisa seguinte agora. Eu tomei algum tipo de barra e cortei aquilo. Ele estava falando da visão que ele teve da pirâmide, com uma rocha que não tinha nada escrito. Esse é o parágrafo anterior, ele fala sobre isso. Então ele diz aqui, eu tomei algum tipo de barra e cortei aquela copa da pirâmide. Ela estava toda unida, mas aquela pedra de cima era uma pedra branca, é uma rocha branca, isto é, uma revelação pura, e ninguém sabia nada. É a rocha, é a pedra que Deus deu ao vencedor. E ninguém sabia nada. Mas o irmão Branham diz que ele foi, pegou um tipo de alavanca, que é uma barra, e cortei aquilo. Abriu a copa da pirâmide. E do lado de dentro estava branca, rocha branca, que não tinha nada escrito nela. Agora, eu creio em tudo isto. Uma rocha branca, quando ele abriu, mas não tinha nada escrito nela. Pois o ministério não estava manifestado. Ele viu isso lá atrás, agora ele vê isso novamente aqui, quando fala sobre os selos, é que ele está abrindo a copa da pirâmide. É aquela rocha, que é uma pedra branca, mas não tinha nada escrito. E naquele momento, eu comecei a ir para o oeste. Já que não tinha nada escrito, ele estava aqui no leste, em Jeffersonville, você sabe que ele teve que mudar para o oeste, porque Deus vinha no oeste, exatamente ali em Tucson, é que ele vinha. Então Deus já tinha avisado ele para ele mudar, quando algo acontecesse ali no ministério dele, que era para ele mudar. Então ele mudou para Tucson. Foi exatamente ali que ele foi levado. Olha. E naquele momento eu comecei a ir para o oeste. E eu disse a todos eles, eu disse, não vá para o oeste. O irmão Branham tomou ali o irmão Gene, o irmão Sotman, e só eles foram. E disse para os demais irmãos, é como dizer à igreja, eu vou para o oeste, eu vou para Tucson. Não vá vocês ao oeste, para o oeste. Fique aqui e olhe isto até eu retornar. Agora, escuta, fui para o oeste. O irmão Branham já está contando agora da coisa que tinha que ser revelada. Fui para o oeste, para Tucson, para aquele monte, para a explosão. Retornei para o leste. E ele estando no oeste, ele tinha que retornar para Jeffersonville para poder pregar o que ele tinha recebido lá no oeste. Retornei para o leste com o Espírito Santo, não é William Branham? William Branham diz, eu retornei para o leste, eu fui para o oeste, para Tucson, retornei para o leste, Jeffersonville, com o Espírito Santo, interpretando esta palavra não escrita. Não foi William Branham que interpretou. Ele diz que ele voltou com o Espírito Santo interpretando aquelas palavras não escritas. Agora, se isso não é perfeitamente o Deus Todo-Poderoso, eu quero que você saiba o que é. Então, isto é
o Deus Todo-Poderoso. Nós estamos certos disto, do que o irmão Branham pregou em todo este tempo. E toda esta luz que ele trouxe para nós. Não há outro ministério para revelar mistérios. Qualquer um que diz que há, está mentindo. Nos dias da voz do sétimo anjo, tudo foi consumado. Certo? Lá naqueles dias no Calvário, Jesus diz, tudo está consumado. O ministério dele estava completo. William Branham, no seu dia, quando ele pregou a mensagem, o final da sua mensagem era a consumação, era o término dos mistérios de Deus, certo? Olha o primeiro selo 68, na antiga tradução 33. 68, o primeiro selo. Até isso chegar aquele último anjo. Agora, ele não tem nenhum determinado mistério. Irmão, se você vai na Bíblia, olha Apocalipse 8:1. E havendo aberto o sétimo selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Quer dizer, não tem nenhum mistério. Esse é o último anjo. Quando abriu o sétimo selo, só silêncio. Não dizia nada o que era, só um silêncio. É isso que você tem que ver. O que é o ministério do sétimo anjo e o final do seu ministério. Mas ele reúne, quer dizer, ele não tem nenhum determinado mistério em si mesmo, aquele anjo. Mas ele reúne tudo que se perdeu naquelas outras eras. Todas as verdades que se perdeu nos dias de Paulo, que se perdeu nos dias dos mensageiros, ele reúne todas aquelas verdades que foram realmente reveladas, que não foram realmente reveladas ainda, está no primeiro selo, que ainda não foram reveladas ainda, ele ajunta, quer dizer, o sétimo anjo, que é mensageiro do sétimo selo, ele reúne tudo aquilo que foi deixado nas 7 eras, reúne tudo aquilo que não foram realmente reveladas ainda. Vejam, à medida que a revelação vem, à medida que o sétimo anjo toca a sua trombeta, não na primeira etapa e segunda etapa, ele toca a sua trombeta na terceira etapa. E Deus diz para ele, não diga a ninguém. Tem hora que você pode pensar, mas por que Deus diz isso? Sendo que o homem era o que tinha comissão de revelar todo o mistério. Ele tinha comissão, mas Deus disse para ele, não diga a ninguém. Ele pregou tudo isso, mas não disse a ninguém em particular, senão um sabichão dos Estados Unidos sairia dizendo, e ele disse que ele poria, irmão Branham disse, se fosse mostrado aquilo, poria o plano de Deus a perder. Por isso não podia. Então tinha que passar esse tempo todo. A gente pergunta, por que 40 anos depois que o irmão Branham revela os selos, que a gente vai ficar sabendo da terceira etapa? 40 anos depois. Por quê? Cumprindo o tempo exato que o próprio irmão Branham diz, como Israel saiu do Egito, que a noiva sai das denominações. Israel saiu do Egito e levou 40 anos para chegar em Canaã. A noiva saiu das denominações, ela sai com a revelação dos selos. Se você não tem a revelação dos 7 selos, nem saiu da denominação ainda. Se não tem a revelação, porque ela sai com a revelação dos selos. 40 anos depois, nós ficamos sabendo o que é a terceira puxada. Claro, na própria mensagem que ele tinha pregado em 1965. Os ungidos dos últimos dias, 262. Que ele diz, a terceira puxada foi.
já não será mais. A terceira puxada foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Bom, irmãos, a gente tem que falar essas coisinhas, porque estamos repetindo lição. Como eu disse quinta-feira, eu estou repetindo lição. E isso faz bem para nós. Entende? É tudo conhecido, mas isso faz bem para nós. O irmão Brana veio, revelou os mistérios, ele é que é o último anjo, ele é que não tem nenhum determinado mistério. E você vai no primeiro selo, tem o mistério do cavalo branco. O segundo selo tem o mistério, certo? Do cavalo negro. E assim por diante você vai vendo, tem um mistério. Mas você vem no 7º selo, que pertence ao nosso tempo. Não tem nenhum mistério. É o 7º selo, é silêncio. Apocalipse 8:1. Aí vem o irmão Brana e diz, Apocalipse 10 foi o 7º selo. Apocalipse 10 foi o 7º selo, era o 7º selo. E as pessoas não podem ver, porque Apocalipse 10 é o 7º anjo, é o 7º selo. E eles não puderam ver. Mas ele reúne tudo que se perdeu naquelas outras eras, todas as verdades que não foram realmente reveladas ainda. Veja, à medida que a revelação vem, então ele revela aquelas coisas em seu dia. O 7º anjo revelou no seu dia. Se você desejar ler isto, aí está Apocalipse 10. Até por volta do 4, você obterá isto, correto? Vem! Ele toma o livro dos selos e os rompe. Quem que toma o livro? O Cordeiro. Toma o livro dos selos e rompe nos dias do leão. Aí ele vai mostrar aquilo, vai revelar. É por isso que quando ele toma o livro, ele vai converter em leão. Porque ele vai descendo em Apocalipse 10, verso 3, bradando como um leão. Senão ele teria que vir balindo como um cordeiro. Mas ele vem bradando como leão. Apocalipse 10, 3. Era ele descendo, o cordeiro descendo e convertendo em leão. Ele toma o livro dos selos e os rompe e os mostra ao 7º anjo. Só para este. Você vê, é tão claro. Deus tomou o mistério todo e revelou só para o 7º anjo. Se você quiser alguma coisa, vai às mensagens do 7º anjo. Porque não tem jeito de você ir nem ao 7º anjo. Porque ele já veio e já foi. Mas você quer saber da revelação, dos acontecimentos, do tempo que o 7º anjo tocou a sua trombeta, então vai às mensagens do 7º anjo, leia as mensagens, porque ao ler as mensagens você fica sabendo disso. Escuta, ele mostra somente ao 7º anjo, só para este. Isso coloca qualquer um de lado, certo? Coloca que Deus mostrou o mistério primeiro para mim, primeiro para o pastor Joaquim, primeiro para o William Soto, primeiro para outros da África, da Índia. Não, só para o 7º anjo. Se eu quiser, tenho que olhar nas mensagens do 7º anjo e ver o que tem lá dentro. Porque nos dias dos outros mensageiros, o selo estava selado. Os vagões, diz o irmão Brana, estão selados. Mas nos dias da voz do 7º anjo, você pega e vê o 7º anjo mostrando aquilo. Quando você vê o 7º anjo recebendo toda a revelação daquele mistério, o que acontece? A hora que ele recebe toda a revelação, você vai ver que tudo estava nele.
Todos os mistérios. Então, ele não tem que abrir o primeiro selo e revelar. Não, aquilo ali foi aberto nas eras. Apocalipse 6, você vê que foi aberto nas eras. Foi cumprindo aquilo ali. Aberto e cumprido. Mas não sabia o que era. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, ele revelou que foi aberto nas eras e que eles não sabiam. O que? O Cordeiro abriu nas eras, mas não revelou nas eras. Ele foi revelar aqui nos dias da voz do sétimo anjo. Eu estou encerrando. Os mistérios de Deus. E cada coisa dá uma mensagem. Os mistérios de Deus. Vamos perguntar, o que são os mistérios de Deus? Mas não é assim. Irmão Brana traz para o singular. Os, plural, os mistérios de Deus. Você vê? Ele pega os, plural, e traz para o singular. Os mistérios de Deus o ministério do sétimo anjo. Aí você vai ver, os mistérios de Deus, quer dizer, o sétimo selo é o mistério de Deus, 7 trovões é o mistério de Deus, a vinda do Senhor é o mistério de Deus, o novo nome é o mistério de Deus, e assim por diante. Mas os mistérios de Deus o ministério do sétimo anjo. Eu poderia dizer assim, ó, os mistérios de Deus o sétimo selo. Onde estava o sétimo selo? No sétimo anjo. Irmão Brana diz, aquele anjo que era o sétimo da constelação, que tinha o sétimo selo, voou para mim. Aquele que é 408, 410, ele diz, voou para mim. Aquele, no sétimo selo, ele fala sobre isso. Bem, eu estou com a mensagem na mão. Eu estou com o primeiro selo, terminando o primeiro selo. Mas os mistérios de Deus Se você quiser saber dos mistérios de Deus, tenha revelação do mistério de Deus, que é o ministério do sétimo anjo. O ministério do sétimo anjo revela todos os mistérios de Deus. E ele é aquele mistério. Aquele dia e hora ninguém sabe. Esse é o mistério da vinda do Filho do Homem. Não é o mistério do rapto. Faz parte, porque esse mistério, as pessoas não têm revelação para isso. Esse mistério começa com o Filho do Homem, Jesus Cristo no profeta, e termina aqui no final, Jesus Cristo em sua esposa. Porque o sétimo selo, para mim, encerrar, creio que tem um sétimo selo. Eu devo ter largado essa mensagem, não, está aqui. O sétimo selo, que é a festa das trombetas. Porque isto é o que é revelação. É o que é revelação. Quando Deus vem e revela a sua palavra, ele vem através de um profeta. Ele não faz através de um sacerdote. É através do profeta. Então nós, como ministério sacerdotal, temos que ir ao profético. Tomar o que o profeta disse e levar ao povo. Agora, o povo que está vivendo sem profeta hoje, eles pensam que eles estão vivendo bem, estão dentro da Bíblia, estão falando de Jesus, mas Jesus já falou que esses dias finais viria o Filho do Homem. E ele era o Filho do Homem lá. E aqui tinha que vir nos dias finais. Antes do arrebatamento, tinha que vir esses dias do Filho do Homem. Aí veio nos dias do irmão Brana, os dias do Filho do Homem, que era Jesus Cristo no profeta. Hoje você diz, Jesus Cristo está em mim. Eu também digo,
Jesus Cristo está em mim. Se Ele está em mim, eu vou ter a luz que teve o profeta. Eu vou ter a revelação que teve o profeta. Amém. Aqui eu termino. 270, a festa das trombetas. Agora, tão logo esta igreja, a noiva, seja reunida, nós estamos nesse tempo. Ela está sendo reunida. Não saia da fila. Ela está sendo reunida. Ela está seguindo essa mensagem do profeta. Ninguém saberia o que nós estamos pregando se não fosse Deus ter dado a graça de nos dar isso lá em 2000. Eu não sabia disso. Eu estava andando às apalpadelas também. Mas dali para cá, a coisa mudou. Não é que Deus revelou direto a mim, não. Já tinha revelado ao profeta. Eu fui lá e comi a mensagem do profeta. Você foi lá e comeu a mensagem do profeta. Então agora você vai e profetiza outra vez. Porque você está comendo a mensagem do profeta que ele não podia dizer a ninguém. Não é que nós somos melhor que o profeta, maior que o profeta. Deus tem seus métodos, suas maneiras de dizer não. O próprio Jesus respeitou isso. Aquele dia e hora, ele podia muito bem ter dito assim: os anjos do céu não sabem. E parado. Mas ele disse: os anjos do céu não sabem. O Filho não sabe. Unicamente o Pai. Isto é, um mistério que o Espírito Deus guarda para si e não revela a sua manifestação profética ou de filiação, como o Pai estava ali no Filho, não revelou o Filho o dia. E o Filho diz em Mateus 24, 36, aquele dia e hora, nem os anjos do céu, nem o Filho sabe. Porque esse era o dia e hora do sétimo selo. Era o dia e hora do sétimo anjo. Era o dia e hora dos 7 trovões. Porque você fica sabendo da revelação dos 7 selos através do ministério do sétimo anjo, que tem o ministério do sétimo selo, que ele é o representante do sétimo selo em carne na terra. Foi o que ele fez. Agora, tão logo esta igreja, a noiva, seja reunida, ela é arrebatada. Não fale nisto. Ela é arrebatada. Ela ainda não foi. Ela está sendo reunida. Ela é arrebatada. Mas o que acontece quando ela for arrebatada? Esse mistério do sétimo selo, ou o sétimo selo, o mistério da ida. Podia muito bem ser traduzido: o mistério, o sétimo selo, o mistério do rapto. Este é o mistério. Mas ele diz: o mistério da ida, não da vinda, mas o mistério da ida. Este é o tempo que nós estamos aqui vivendo. Nós estamos vivendo no finalzinho do tempo. O final da mensagem do profeta foi a terceira etapa. Nós estamos aqui fazendo conhecido a terceira puxada, que foi a vindicação do ministério do irmão Brana. E que o povo que não conhece o ministério do irmão Brana não sabe desta vindicação, desta comprovação, deste selo. Eles não sabem, por isso eles tropeçam, por isso eles voltam atrás, por isso eles jogam as coisas fora. Porque não tem revelação do ministério do profeta. E que esse ministério tem aberto a palavra, mas não podia dizer o que era até que chegasse o tempo oportuno. Porque para que Deus dizer para William Branham, não diga a ninguém, William Branham morre e não diz para ninguém. Para que então? Se isso não fosse para ser conhecido mais para frente. Isso seria conhecido
Por isso ele diz, não diga a ninguém. Era a mesma coisa de dizer, o final do seu ministério, o final da mensagem do sétimo anjo, está tudo revelado. Só que você não diz tudo para ninguém. Está tudo revelado. Aí você conhece as coisas que o irmão Brana posicionou, mas essas outras coisas da vinda, se o irmão Brana tivesse posicionado assim, dia 28 de fevereiro de 1963, às 18 horas até 18h28, foi a vinda, meus irmãos. Aquilo ali foi o sétimo selo. Está tudo revelado naquele tempo e não conseguiria produzir o tipo de incrédulos no próprio profeta que a mensagem produziu não sendo dita. E Deus disse para o Brana, não diga a ninguém, porque se você diz, eles podem personificar essa mensagem. Mas você não diz para ninguém. Aí ele não disse para ninguém, mas nós, pela graça de Deus, fomos ali e descobrimos, está ali dentro. E não sou eu que revelo, eu simplesmente sou o vaso para poder falar essas coisas, repetir a mensagem de William Brana para vocês. Eu não estou revelando nada. Cada pregador, quando for pregar, tem que aprender isso, que o ministério da noiva não está revelando nada. Ela está profetizando outra vez aquilo que William Brana já profetizou. Não faz de nós algo melhor que William Brana. Não faz de nós algo melhor. Que se fôssemos aqui falar algo que William Brana não sabia, aí seria diferente. Mas o que nós estamos falando aqui é o que ele sabia. E Deus diz, não diga a ninguém. E nem tente. Pai Celestial, te damos graças por podermos ter este ministério. Eu sei que numa humilde igrejinha dessa, com um povo tão pouco, mas o Senhor tem dado a oportunidade de termos um povo pela internet, que nos ouve constantemente, que recebe sua palavra, mas te damos graça por isso. Mas um povo tão simples aqui na Cidade Franca, que tem comido este livrinho e está profetizando outra vez a mesma coisa que o seu profeta profetizou há mais de 50 anos atrás. Estamos agradecidos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.